E já de volta ao Vivo em Cores, obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco, obrigado por nos aceitar, nos receber no seu santo e abençoado lar. Hoje o Vida e Saúde está falando sobre os benefícios dos chás. Conosco, uma das maiores autoridades desse país, gente, desse planeta, a doutora Vanderly Marchiori, nutricionista e fitoterapeuta, né? Aceitou o nosso convite, ela que é especialista em chás, para falar justamente sobre essa realidade. E eu já puxei para perto de mim aqui, é aquele chá de hibisco, né? Já estou aqui, deixa eu ver a delícia aqui, né? Uma delícia. Doutora, ele tem um sabor próprio, assim, um sabor assim... Avinagrado, né? Oi? Avinagrado. Avinagrado. Agora, eu tenho que colocar açúcar, eu tenho que colocar adoçante, fica a critério do cliente, enfim, ou melhor nada para não perder as propriedades dele, doutora? Então, quando a gente fala em chá terapêutico, o melhor é que não se use nada. Mas as pessoas têm dificuldade, até porque o brasileiro adora tudo muito salgado ou muito doce. Principalmente no interior, as pessoas acabam usando bem mais açúcar ou adoçante. Quando a pessoa não consegue beber sem nada, minha primeira opção sempre é mel. Eu peço para colocar um pouco de mel, ele tem um sabor mais forte, né, mais declarado e, além de tudo, ele tem propriedade medicinal também. Ele faz muito bem para a garganta, agora nesse período que a gente está vivendo de tempo seco, ele auxilia bastante. Se a pessoa não usar o mel, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu detesto o sabor do mel. Tem muito poucas coisas que eu não gosto. Mas o mel é um sabor que para mim não é agradável. Peço para que a pessoa use ou açúcar mascavo ou açúcar demerara, ou se ela não puder usar o açúcar, no caso dos diabéticos, por exemplo, eu peço para usar adoçante na rotação de adoçantes. Então, uma hora usa aspartame, na outra hora, em outro momento, terminou aquele de aspartame, compra estévia, terminou a estévia, compra sucralose, vai mudando os adoçantes e usando uma quantidade adequada. Quando eu falo em quantidade adequada, não é para pegar o frasquinho daquele líquido e esguichar. 4 gotas já são suficientes, porque cada adoçante adoça entre 400 e 600 vezes mais do que o açúcar. Por isso que se usa pouco. Dentro dessas quantidades, qualquer adoçante é seguro para o nosso corpo. Então, nós podemos utilizar adoçante, se necessário for, em quantidades seguras. Mas o ideal é que se beba sem nada. Doutor, uma colherinha assim de mel, tá bom? Uma colher de chá tá ótimo, né? Gente, esse chá aqui de hibisco emagrecedor. Não que eu preciso, mas via das dúvidas, estou garantindo, né, doutor? Que maravilha, viu? Quem não precisa? Tem muita gente que no estudo está precisando, viu? Um abraço, Vavá. Ô, doutora, a Ellen Oliveira de Valinhos, obrigado, Ellen, que Deus te abençoe. Qual chá é indicado para ansiedade? Está perguntando a nossa amiga Ellen, doutora. Ai, Ellen, eu diria que o melhor chá para ansiedade é a psicoterapia, né? Então, fazer psicoterapia é fundamental, fazer suas orações, meditação é fundamental para baixar a ansiedade. Não tem nada como a meditação, e a oração é uma forma de meditar, que não funcione muito para a ansiedade. Para auxiliar em todo esse processo, porque tem muita gente que não consegue realmente parar para fazer as orações de tão ansioso que é, melissa, camomila e maracujá. Lembrando sempre que não é a polpa e não é o suco de maracujá que acalma. O chá é feito com a casca ou com as folhas da passiflora, que é o maracujá. À noite, durante o dia, não importa? Não importa, não importa. Na forma de chá, se você usar uma planta por vez, dificilmente aumenta seu sono. O chá tem que ser muito concentrado para aumentar o seu sono. Mas se você for sensível, use pequenas doses e use uma quantidade maior à noite, porque toda noite bem dormida melhora a ansiedade do dia seguinte. E quando eu falo em noite bem dormida, é ir para a cama até 10h30 da noite no máximo. Aí você aproveita o seu potencial do hormônio do crescimento e com o hormônio do crescimento no seu pico, você tem menos apetite, inclusive no dia seguinte, e maior formação da massa muscular. Que maravilha. Doutora, eu reconheci só agrião aí, mas tem mais coisa aí nesse prato bonito e verde, doutora. Então, eu trouxe 3 coisas aqui muito importantes. O agrião agora, nesse período de inverno, ele é muito importante porque a gente pode fazer xarope para tosse. Então, ele é fundamental. Eu posso usar as folhas e os talos. Se for daquele, esse é um agrião hidropônico, então o talo dele é bem fininho. Se for daquele não hidropônico, nós temos talos que são bem mais grossos, bem mais rígidos. Eu posso fazer um xarope só com os talos.
Aproveito as folhas para fazer uma salada, para fazer um caldo. Do mesmo esquema que a gente fez aqui agora, doutora? Então, não é. Não a é. gente vai pegar os talos, uma xícara dos talos do agrião. Além desse talo de agrião, nós vamos colocar uma xícara de mel, uma meia xícara de gengibre ralado e uma xícara de abacaxi picado. E nós vamos colocar tudo isso numa panelinha e um pouquinho de água suficiente para ferver durante 15 minutos. Então, coloca ali tudo picadinho e vai adicionando água e mexendo. Vamos repetir os ingredientes, doutora? Vamos. Porque quem está em casa está lá com um papelzinho, com a canetinha. Vou falar lá. mais calmamente. Então, uma xícara de talos de agrião picados, uma xícara de abacaxi picado, da polpa do abacaxi picado, uma xícara de mel, meia xícara de gengibre ralado e água suficiente para ferver, que dá em torno de 1,5 xícaras que a pessoa vai adicionando. Tem que manter tudo isso em fervura durante 15 minutos. Ferveu durante 15 minutos, liquidificador, tritura bastante. Eu indico sempre para usar sem filtrar, porque aquelas fibras também são muito benéficas. Mas se você quiser filtrar, coa num coador de papel ou de pano e 1 colher de sopa a cada 4 horas. Todo aquele catarro, todo aquele muco da parte aérea respiratória superior, ele se descola. E aí é como se a pessoa tivesse aquela vontade de colocar para fora e sair uma placa mesmo de muco. Isso em 10 dias de tratamento, o pulmão fica completamente limpo. É possível de se dar para crianças a partir de 7 anos, abaixo de 7 anos só com a orientação médica inclusive. E para a criança vai ser 1 colher de chá cheia a cada 4 horas. A criança, em geral, depois da 3ª ou 4ª colher, ela vomita a placa de pus. É normal, é a placa de pus que foi descolada que ela precisa sair. E aí vem aquela tosse produtiva, aquela tosse com muco, e a criança bota para fora na forma de vômito. O adulto ele já tem um controle maior, e aí ele consegue sentir que ele vai expelir, vai para o banheiro e cospe toda aquela placa de muco no ralo. Ô, doutora, esse é o agrião, então... Esse é o agrião, mas nós temos 2 outras maravilhosas. Esse aqui é o manjericão. Manjericão. Que as pessoas adoram colocar no molho. Ótimo, para colocar no molho é excelente. Para fazer chá é maravilhoso. O manjericão é uma planta excelente, por excelência antioxidante, ou seja, ele retarda o envelhecimento e ele tem um papel muito importante na nossa digestão. Então, se você está com problema digestivo, está se sentindo empanturrada, empachada, um chá de manjericão cai muito bem, muito, muito bem. E ele também é muito bom para quem está com esse final de gripe como eu estou, que a garganta fica raspando, ele também é muito adequado. Vale a máxima de pegar o agrião, 1 colher de chá para cada xícara ou 1 colher de sopa dele inteirinho picado para 1 litro de água. E nós temos essa lindinha, que é uma das minhas prediletas, que é a sálvia. Doutora, antes de passar para a sálvia, como que a gente pode tomar o manjericão? Fazer o chá da mesma maneira. Coisa do agrião? Mesma coisa do agrião. Ou, se você quiser, você pode tirar o talo, um talo mais ou menos desse tamanho, que equivaleria a 1 colher de sobremesa dele picado, e bater em qualquer suco. Doutora, sempre assim, naquela máxima, 1 litro, 1,5 litro por dia? No máximo 1 litro. Okay. Eu diria no máximo 1 litro, porque não há necessidade de passar disso. Entendi. Tá? Vamos lá. Próximo. E aí nós temos a sálvia. A sálvia é uma planta, primeiro, altamente perfumada. O óleo essencial da sálvia, ele perfuma as nossas mãos, como a maioria das plantas, mas ele tem um papel muito importante na saúde da mulher. Então, fazer o chá de sálvia para a mulher que está no climatério, ou o suco com sálvia picada, ele garante que os hormônios permaneçam durante mais tempo neste corpo que está no processo de transição. Doutora, eu quero aproveitar agora, olha que interessante, a Sebastiana Marins da Silva de Alpercata, em Minas Gerais. Obrigado, Sebastiana. Ela quer saber se o chá de amora, né, e a sálvia, folha ou casca, é bom para reposição hormonal, né? E o que mais? O que mais é a sálvia que a senhora citou, né, doutora? A sálvia. E dá para a gente fazer, sabe o quê? O azeite de sálvia. Nós podemos pegar essa sálvia, só que aí tem que ser sálvia seca.
Sempre que a gente vai fazer um azeite medicinal, a planta tem que estar seca, porque aí não cria fungo. Pego a sálvia seca, coloco, para cada meio litro de azeite, eu coloco 10 gramas de sálvia seca. E deixo ali tampado num frasco escuro, num armário fechado durante um mês. Depois de um mês, a hora que eu puxo esse azeite, ele já vai estar com uma cor diferente, que são exatamente os fitoquímicos da sálvia que já passaram para esse óleo. E aí eu uso uma colher de sopa desse azeite todos os dias. Uma colher de sopa de azeite de sálvia, ele garante uma reposição muito parecida com a reposição hormonal, melhora a lubrificação vaginal e de todo o corpo da mulher que está no climatério e na menopausa, ele melhora os fogachos e ele também melhora o ganho de peso. Ele reduz a característica do ganho de peso dessa fase. Aproveitando a amora, isso, só para finalizar, a amora funciona para algumas mulheres e para outras não funciona em nada. Sabe por quê? Porque nós temos receptores para fito-hormônio. As nossas células têm receptores específicos para fito-hormônios. E tem algumas mulheres que têm poucos receptores para fito-hormônio, tanto da amora quanto da soja. Então, por isso que muitas vezes a soja para algumas mulheres é um milagre, para outras não funciona de maneira alguma. Mesmo esquema. Ô, doutora, eu vi que a senhora já preparou outra xícara de outro chá lá, a gente vai Preparei. perguntar qual deles, mas antes disso a Francisca Moreira de Souza de Campinas, obrigado, dona Francisca, ela pergunta qual é o melhor chá para controlar a glicemia. E se é verdade que existe chá de insulina, que tem o mesmo efeito da insulina quando se aplica no corpo? É a nossa amiga Francisca, doutora. Francisca, excelente pergunta. Qualquer chá que melhore a sua glicemia, ele não isenta você de deixar a medicação. Então, não deixe a medicação de maneira alguma. Para melhorar a glicemia, a gente tem alguns pontos. Você tem que incluir muita fibra ao longo do seu dia. Então, a aveia, floco de aveia, farelo de aveia, não a farinha. O floco e o farelo, eles são os melhores amigos de todos os diabéticos. É acordar, começar o seu dia com uma colher de sopa de aveia, mais uma colher de sopa ao longo do dia e uma colher de sopa antes de dormir. Com isso, o seu corpo vai começar a liberar menos hormônio insulina e a diabetes começa a ser controlada. Mas nós temos uma planta que tem o nome popular de insulina e ela também funciona. Melhor do que ela é a Bauhinia fortificata, que é popularmente chamada de pata de vaca. A pata de vaca é a carqueja, que é uma outra planta muito comum aqui no Brasil. Elas são muito boas para reduzir a glicemia, ou seja, o excesso de açúcar no nosso sangue. Mas volto a dizer, beba isso longe da sua medicação e não deixe de maneira nenhuma de usar a sua medicação sem orientação médica. O que acontece em geral é que quando você controla a sua dieta, quando você coloca muito mais fibra, quando você reduz carboidrato de índice glicêmico alto, como é o arroz, por exemplo, e quando você tem uma atividade física associada a tudo isso, o seu médico vai poder reduzir as doses da medicação que você usa. E aí todo mundo ganha. Que maravilha, gente, que maravilha. Doutora, aquele chazinho lá, porque eu tô aqui, eu já estou percebendo que eu já estou começando a eliminar quilos aqui que eu estou tomando né, o Ibico aqui, eu já estou me sentindo mais leve assim, mas tem um outro chazinho, o que a senhora preparou aí, doutora? Tem. Esse daqui eu coloquei uma folha de louro picada e coloquei uma folha de sálvia grande picada. Esse é basicamente para a digestão. Para a digestão, então? Para a digestão. A pessoa fez uma refeição, almoço, janta, etc., toma um chazinho desse aí, ajuda no processo digestivo. Ajuda no processo digestivo. Aquela feijoada clássica agora do inverno, terminou de comer a sua feijoada, comeu um pudinzinho e aquele pudinzinho não caiu bem, pode fazer um chazinho desse que vai auxiliar no processo. Também vale a mesma regra, 1 litro, etc. Ou esse só para esse momento? Você não precisa. Uma xícara dele bem feita, né? Você não precisa beber mais. Em 40 minutos a sua digestão já está completamente avançada. E aí a sensação de peso no estômago é muito menor. Doutora, vamos lá para Buriti Alegre, Goiás. Quem representa a cidade é Itacir Pompeu, seu Itacir, Deus abençoe, muito obrigado pela participação.
como fazer o chá de panaceia? Ele é bom para os rins? Né? Pergunta o nosso amigo Itacir, doutor. Então, primeiro, Itacir, você está morando num lugar, você já é de um lugar realmente especial. Privilegiado. Privilegiado. Todas as plantas do cerrado, eu diria que a maior parte das plantas do cerrado, elas apresentam um potencial muito grande de tratamento de câncer. E é uma característica do cerrado. Então, esse já é um grande ponto. A panaceia é uma planta que tem uma grande quantidade só aí no seu estado. Fora daí é muito difícil achar. A preparação da panaceia é da mesma maneira. Você ferve 3 minutos em água para depois consumir. E como o próprio nome diz, ela é multiação, né? Então, ela realmente é uma panaceia no seu corpo. Ela auxilia na digestão, ela auxilia na redução de dores, ela melhora muito a diurese e, por isso, ela melhora a parte dos rins. Quando a gente fala em parte renal, é importante frisar que não se deve usar mais do que 1,5 litro mesmo, porque pode ser muito diurético para a sua condição renal. Então, se você tem pedras nos rins, se você tem qualquer problema renal, não tome nenhum chá antes de falar com o seu médico ou com o seu nutricionista, com o profissional de saúde que te acompanha para saber se é o mais adequado, inclusive porque as plantas interagem com medicação. Então, tudo vai depender da medicação que você está usando, se você estiver usando. Doutora, o nosso fotógrafo Elias Donizete Rodrigues de Valinhos, obrigado Elias aí pela pergunta, ele escreveu aqui, doutora, existe algum chá que complemente a alimentação de um vegetariano? Perguntou nosso amigo Elias, doutora. Adoraria ter uma resposta positiva para você, Elias. Adoraria. Sou muito fã da dieta vegetariana, já fui vegetariana por 4 anos, mas aí meu corpo pediu, depois de uma cirurgia, meu corpo pediu proteína animal. Então, hoje eu como eventualmente proteína animal. Todo vegetariano tem falta de vitamina B12 e às vezes baixa quantidade de ferro. Não existe chá que suplemente B12. Nós temos a clorela, que é uma alga unicelular, a clorela pirenoidosa, que você encontra em comprimidos mastigáveis, em cápsulas. Ela tem uma quantidade de B12 bastante razoável, mas é uma B12 que no seu sangue, a B12 aparece ok. Mas na cascata bioquímica das suas células não tem a mesma eficácia. Então, se você é vegetariano, eu sugiro que você consulte um nutricionista. Em Valinhos tem 3 pessoas fabulosas que trabalham e elas podem te indicar suplementação de vitamina B12 sintética, porque infelizmente é necessário. Não adianta, doutora, se as pessoas começarem a ligar e perguntar, ela falou 3 pessoas famosas. Pode falar o nome delas, Ana? Posso Claro, por falar. favor. Posso falar sim. Tem a Maria Elizabeth Pellegrini, que atende em Valinhos, tem a Fernanda Cruvinel e nós temos também a Edna Sakamoto. Opa, não, meu braço direito e esquerdo. Como não lembrar? A Edna já veio aqui, doutora. Já veio aqui, já. Né? Que maravilha, né? Ela é fabulosa. Tá vendo, gente, Ela é como fabulosa. vale a pena perguntar, viu? Como vale a pena perguntar. Doutora, aqui. Doutora, olha, durante a sua resposta, a Ana Paula trouxe as perguntas. Doutora, o que está chovendo de perguntas, de e-mails, de WhatsApp aqui, doutora? Pelo amor de Deus. É um assunto curioso, né, É muito interessante, doutora. E a senhora se comunica muito bem, viu? Obrigada. A Daniele Pereira dos Santos, de Simolândia, também em Goiás, já que estamos na região, vamos ficar no cerrado lá. Qual chá é bom para pressão alta? E se chá de açafrão é bom para a garganta? Pergunta a nossa amiga Daniele, doutora. Amiga, açafrão não use na forma de chá. Pega a batatinha, que é a cúrcuma longa, que também é o estado que melhor produz pimenta e cúrcuma longa no Brasil, é o estado de Goiás. Pega essa batatinha e use em todas as tuas receitas, porque a cúrcuma longa é um excelente anti-inflamatório. Então, ela faz bem para o seu corpo como um todo, em absolutamente. Inclusive, tem um estudo hoje que já indica que alguns extratos de cúrcuma longa, eles inibem, inclusive, as doenças neurológicas e alguns sinais e sintomas de Alzheimer. Então, não use o chá, use a batatinha, ela mesma. Isso em relação à cúrcuma, e ela falou sobre uma outra planta também. Para hipertensão.
Para pressão alta, o indicado é que você use o chá de cavalinha, que é um chá, é uma planta bastante diurética, e além de ser diurética, ela é anti-inflamatória. Então, é uma planta bastante adequada para reduzir pressão. E chapéu de couro. Chapéu de couro também é uma planta muito, 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 muito útil e segura para essa finalidade. Que maravilha, gente. Quantas informações. Eu vou ter que chamar um intervalo, eu vou tomar um pouquinho mais do meu hibisco aqui. Quando eu voltar, pode dizer que eu vou estar um pouquinho mais magro, viu, gente? Enquanto isso, dá tempo de você fazer a sua pergunta. Esse é o Vídeo de Saúde. Volta já só para você. Saúde!